Ele é professor, autor de grandes obras de geografia, como o Coopera, Geografia, do Fundamental 1, o Homem e Espaço, do Fundamental 2, e o Connect mais vendido do país, Connect Geografia. Elian Alabi, hoje com a gente aqui no programa Papo de Professor. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Uma alegria estarmos aqui com você para tratarmos desses nossos assuntos, desses nossos trabalhos ligados à educação, ao PNLD, a nossa forma de atuar, que temos em projetos também. Olha, é uma honra a sua presença aqui. É o primeiro autor mesmo que nós temos, autor de obras didáticas aqui no programa. É uma honra para a gente você estar aqui. Obrigado, Rafael. A honra é toda minha, é uma alegria enorme. Já trabalhamos juntos em duas atividades e foram maravilhosas, sensacionais. Você também tem um carisma muito grande e nos deixa muito à vontade nas nossas palestras, nesse trabalho aqui, nesse bate-papo aqui tão agradável, num local tão agradável aqui de Goiânia. Pois é, o Café Bandeira já se tornou assim o ponto aqui de grandes professores e agora de grandes autores também. E passa a ser meu ponto também aqui de referência quando vier a Goiânia. Que delícia! Então, o seu público não é só de escola pública, é de escola pública e de escola particular. Sim, né? As duas, escola pública e escola particular. Desde que não tínhamos ainda esse programa do livro didático, eu sempre me dei muito bem com a rede pública. Eu fui um autor que começou a trabalhar efetivamente na rede pública, até por conta de que a Saraiva de vez em quando me freava um pouquinho dizendo, olha, mas por que tanto a rede pública e não a rede particular? Uhum. Aí eu dizia, eu me identifico muito mais porque eu sou professor da rede pública, na verdade, né? De tal forma que eu me identifico mais com a rede pública. Mas também, lógico, também leciono ainda hoje, tanto na rede pública, muito pouco, mas também na escola particular. Então, de tal forma que eu sempre tive uma maior interatividade, um maior carinho, uma maior afinidade com a escola pública. Então, quando vieram os programas nacionais do livro didático, envolvendo a rede pública, eu já tinha um contato, eu já tinha uma maneira de agir, de atuar, que já era conhecida na rede pública. Engraçado, esse programa ele tem sido um dos mais importantes do mundo. É o maior programa do mundo, sem dúvida nenhuma, com essa quantidade de livros que o programa disponibiliza para toda a rede pública, para todos os alunos do nosso país. Quando eu estive na Espanha, a trabalho pela USP, eu fui questionado sobre isto. Eu chamei muito a atenção, dei palestras em Madrid, Barcelona, no Porto, em Portugal, que todos queriam saber o que era o tal Programa Nacional do Livro Didático no Brasil. E quando eu disse lá, fora no exterior, de que esse programa contemplava mais de 30 milhões de alunos, que é a população estudantil do país, os olhos de todos os nossos ouvintes arregalaram. Claro, inclusive editoras de fora acabaram querendo vir para cá. Sim, né? A própria Santillana, a própria Moderna acabou vindo por conta do que eu falei, do que eu andei comentando, explicando para os espanhóis principalmente o que era o Programa Nacional do Livro Didático. Foi numa ocasião em que eu estive trabalhando com o César Coll. Eu fui para conhecer o César Coll, para questionar o César Coll sobre a questão do PNLD, sobre a questão dos PCNs, dos temas transversais, da proposta dele, que acabou sendo a nossa proposta de reforma educacional. Né? E a partir daí ele me colocou em contato com grandes editores da Espanha, entre eles os que vieram pela Moderna para cá. Aí eu comecei a explicar como é que funcionava e quando ouviram falar no tamanho do público que era contemplado pelo programa, aquilo surtiu um efeito assim, né? Sensacional para eles. E como você escreve para crianças, Fundamental 1, o projeto Coopera, um projeto que veio muito forte no primeiro ano dele, já veio arrebentando no PNLD. Aí você também escreve para Fundamental 2 e também para adolescentes no médio, né? É muito diferente a escrita, né? Sim, os três segmentos são bem diferentes, né? Fundamental 1, há um tipo de professor, há um tipo de aluno. O Fundamental 2, há um outro tipo de professor, de colegas, há um outro tipo de alunos. E o médio, principalmente, é aquele aluno que já tem uma expectativa de vestibular, já começa a vislumbrar um caminho de futuro. E você pega professores especialistas de geografia, mas também pedagogos, né? Sem dúvida. Por isso que eu também estou terminando um mestrado, finalizando praticamente o mestrado em educação na FUNIBER, na Espanha.
por conta de que eu preciso ter essa parte pedagógica, embora eu já seja autossuficiente em pedagogia, lecionei muitos anos nos cursos de pedagogia e, portanto, é uma facilidade que eu tenho. Meu companheiro também, o Anselmo Lázaro Branco, meu coautor de muitos anos para cá, que também continua no magistério, tanto quanto eu, que é o nosso laboratório, a sala de aula para nós, efetivamente, primeiro, somos professores com amor, com carinho. Claro. Eu quero morrer numa sala de aula. Eu me apaixono pela educação, me sensibilizo. Mas também eu acabo fazendo da sala de aula um laboratório para que eu possa saber o que meu colega professor quer, o que o aluno quer, qual é a linguagem hoje usual do aluno. Né? Então, isso são referências que eu acho que o autor não pode deixar de ser um professor, de estar na sala de aula. Não existe essa dicotomia, autor fora de sala de aula, não faz sentido. Porque você tem que saber não só o que o professor quer ouvir, mas também o que o aluno vai ver em sala de aula. Hoje em dia a sala não é mais aquele quadro de giz, né? Não, nem pode ser mais, né? O que eu brinco chamando de a aula do efeito rotativo regurgitatório. É um nome, um palavrão praticamente, que significa aula do cuspe e do giz, com o devido perdão da palavra, mas essa é a verdade. Não tem problema, a gente está na internet, você pode falar o que você quiser. Não. O nosso aluno é da geração do acesso. Eles nos dão aula sobre isso, eles nos ensinam a acessar melhor, né, a internet. Então, para esse tipo de aluno, a aula efetivamente do cuspe e do giz, apenas a aula expositiva, não funciona mais. Não tem como. Né? Então, por isso que o professor também tem que se transformar, tem que se adaptar, tem que se atualizar, tem que aprender com o seu aluno. E eles ficam felizes quando nós dizemos que aprendemos com eles. Nós os valorizamos e os trazemos para junto de nós, entendeu? Então essa parceria hoje, professor-aluno, é fantástica. Essa interatividade hoje, né, é muito importante. E por falar nessa questão de aula expositiva, o livro de vocês, o Conect Geografia, ele veio com uma explosão com aquela parte tecnológica dele, que era assim, quando apareceu ninguém nunca tinha visto aqui. O Lígia é uma coisa interessantíssima. A plataforma que nós usamos é uma plataforma francesa maravilhosa. Você imagine que o aluno abre num capítulo do livro de geografia em que estamos tratando de vulcões. De repente ele clica e aparece um filme de um vulcão. Né? Isso é sensacional. Que é o do Inferno de Dante, tá? Sim. Então, quando eu, por exemplo, falo em Vossoroca, quando eu falo em algum outro aspecto da geografia, e de repente ele clica e aparece graficamente aquele fenômeno, ele associa muito mais o que eu coloquei do ponto de vista de conteúdo, de definição teórico, e ele vê num vídeo, numa animação, o que é efetivamente uma torrente alpina, por exemplo. Não adianta eu colocar num livro de geografia o que é a torrente alpina, com aquela bacia de captação do gelo tal, que vai gerar torrente quando o gelo se transforma em água. Eu tenho que pôr uma animação, um filminho de como é o processo, senão não consegue assimilar apenas no texto o que é uma torrente alpina. Então, essa é a facilidade do Conect. Isso é que o aluno fica encantado, está lá no tablet, está no iPad, né, em que ele pode ver o conteúdo, ele pode ver a definição e pode ver na prática como funciona a formação de uma bossoroca, a formação de uma torrente alpina. Então, essa plataforma, esse Conect, realmente é um sucesso. É impressionante porque o aluno participa. O aluno tem uma interatividade muito grande com o livro, com o conteúdo. Você trabalha de uma maneira muito carinhosa a questão da sustentabilidade. Inclusive, no Coopera tem o eixo primordial da sustentabilidade. Sim, Rafael, veja, nós optamos em todas as nossas obras por ter alguns eixos marcando essas obras. Tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, ou mais ainda no Fundamental 2 e mais ainda no 3, nós temos 3 eixos, que eu acho para a geografia, por exemplo, para as ciências sociais, fundamental. Um primeiro eixo é o cartográfico. Então, desde o Coopera, desde o segundo aninho do Coopera até o ensino médio, nós vamos dando um processo de alfabetização cartográfica e que vai crescendo na medida proporcional à faixa etária do aluno, para que ele possa ir compreendendo que cartografia envolve conceitos de matemática, de física,
né? Então nós vamos gradativamente, do segundo ano do Fundamental 1 até o ensino médio, a dar um processo tanto para o aluno quanto para o colega professor, de alfabetização cartográfica. É uma linha cartográfica. Depois, nós resolvemos optar por uma linha ambientalista. Desde o Fundamental 1, do segundo aninho até o ensino médio, nós temos uma linha também que vai de acordo com a faixa etária, o grau de abstração do aluno, do Fundamental 1 para o médio, tratando da questão ambiental. E a globalização. De forma mais suave, mais macia, mais light no Fundamental 1, porque a criança hoje é globalizada. O aluninho do Fundamental 1 está globalizado. Ele acessa, ele conhece tecnologia, ele está no mundo globalizado. Então nós também temos essa linha, a linha que vai se tornando cada vez um pouco mais prolixa até chegar no ensino médio, quando a gente já vai abordar até um pouco aquele lado perverso da globalização. E sobretudo hoje, da pior das globalizações, como eu a considero, que é a globalização cultural. É verdade. Que é essa que quer massificar, essa que quer pasteurizar o gosto, os hábitos, os costumes, e batendo na nossa individualidade, na nossa dignidade, na nossa maneira peculiar de cada um atuarmos, né? Então não tem como padronizar isso. Então a gente faz do livro, sobretudo no ensino médio, um libelo contra esse processo de globalização cultural, que quer que todo mundo pense da mesma forma. Não pode. Né? Então nós temos que ter a liberdade de pensarmos e agirmos, não de uma forma como quer o processo de globalização, para nos conduzir como rebanhos. Todos para o mesmo gosto, todos para o mesmo objeto, todos para o mesmo tipo de cultura. Todos com os mesmos sonhos, mesmas vontades. Isso fere a susceptibilidade, isso fere a dignidade, a liberdade, desde o jovenzinho até o adulto, de certa forma. Então é isso que a gente procura, tentar sensibilizar o aluno para uma coisa muito importante: pensar por conta própria. Não ser pensado por esse processo de globalização, que é o que quer esse arcabouço, essa estrutura do mundo, que eu e o Milton Santos escrevíamos um livro, vou terminar em homenagem a ele, chamado O Poder dos M's que Mandam no Mundo. A globalização é o poder dos M's que mandam no mundo. Nós somos conduzidos hoje por M's, diversos M's, que a gente coloca no nosso livro. Né? É o M de mercado, é o M de multinacional, é o M de mídia, é o M de marca, é o M de moda, e até o M do miojo, para a gurizada, para a criançada, o MM do chocolate MM, que não é apenas uma cadeia que produz chocolate, mas é uma cadeia, uma multinacional que produz tudo. Né? Então é isso que a gente procura fazer, lógico, sempre observando o grau de abstração do aluninho do segundo ano até o terceiro ano do ensino médio. Mas respeitando isto, a gente vai levando com que eles pensem, vejam, reflitam, né? Mais do que assimilem um conteúdo fechado. Então a geografia tem que levar, a história tem que levar a pensar por conta própria. E a pensar grande também, a pensar que nós podemos mudar o mundo. Né? Porque já dizia o Papa João Paulo II, um crítico da globalização, que a globalização será aquilo que nós queremos que ela seja. Depende de nós. Isso só depende de nós. Eu vejo o livro didático de uma forma bem interessante e gostaria até de compartilhar isso com você. Normalmente, quando um autor, agora eu quero até fazer essa pergunta para você, quando um autor cria uma obra didática, ele pensa mais no aluno do que no professor, né? Porque às vezes... Sem dúvida. Porque a gente tem que lembrar que o professor, ele estuda em outras fontes teóricas, né? Os livros teóricos e tal. Tem uma bibliografia muito mais ampla. Uma linguagem que o aluno não consegue entender ainda, ele tá fazendo a sua maturidade literária. Exato. Está criando o seu vocabulário. Isso, então quando o professor ele vai adotar uma obra didática, ele tem que lembrar se essa obra ela está acessível ao aluno. Exatamente. Porque o aluno vai estudar em casa sozinho. Exatamente. Né? Por isso que o ponto forte, desde que eu trabalho com livro didático, desde 1972, há mais de 40 anos, nosso ponto forte chama-se linguagem. Linguagem. Nós procuramos sempre tratar o livro, tratar o nosso trabalho com uma linguagem a mais próxima do aluno em cada momento em que vivemos. Se hoje temos uma linguagem aí um pouquinho, ou uma língua portuguesa atrapalhada um pouquinho pelo internetês, né, a gente procura ajustar isto, tá, para que o aluno valorize a língua portuguesa, que é um fator de identidade cultural.
Eu ouvi do grande filósofo Julián Marías, na Espanha, que por conta da globalização hoje, Rafael, está difícil um país como o nosso, jovem, criar uma identidade cultural. Ele dizia o seguinte: vocês talvez possam chegar à mesmice cultural. Nossa, mas perfeito. a identidade cultural, dizia ele, é muito difícil de se chegar por conta do que a globalização tenta manipular a cultura, a linguagem, como caminhos para poder dominar, inclusive, o mundo e pôr as suas ideias. Então, por isso que nós tomamos um cuidado, temos um ponto forte nas nossas obras e não abrimos mão à questão da linguagem. Uma linguagem correta, uma linguagem light, suave, períodos curtos na escrita das nossas obras, porque até, lamentavelmente, hoje se lê menos, se lê pouco. A criança aficionada pela internet e tal, lê menos. Então, se não temos o hábito da leitura, não se cria vocabulário. Então, daí a nossa preocupação em valorizar na geografia a língua portuguesa, a língua pátria, a língua mãe. Não podemos desprezar a nossa querida língua, que é um fator de identidade cultural do país. E como é escolhido no livro de vocês a parte magética mesmo, das fotos, os desenhos? Como que vocês escolhem? Olha, eu viajo o Brasil inteiro de carro. O Anselmo também, meu companheiro, meu coautor também, tem por hábito viajar bastante. Então, de tal forma que nós vamos, ao observarmos a paisagem, que na verdade é o fato principal da geografia, uma categoria de análise de geografia muito forte é a paisagem. Então nós olhamos a paisagem, nós vemos a paisagem, sentimos as mudanças. E a gente vai procurando levar essas mudanças da paisagem para os alunos, na medida em que vamos vendo que elas se dão de forma rápida hoje. A velocidade na mudança da paisagem hoje se faz de uma forma muito rápida. Um local que há 5 anos você o tinha ainda quase como uma paisagem natural, hoje é uma paisagem humanizada, uma paisagem altamente e rapidamente transformada, humanizada. Então, isso é a nossa preocupação. Por isso que eu viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil de carro e com o olho observador, o educar o olhar educado para captar essas mudanças e levá-las rapidamente para os nossos alunos, para os nossos colegas professores, que é o fulcro do trabalho na geografia hoje. E quanto tempo demora para uma obra de geografia ficar pronta? Porque a gente sabe que algumas outras matérias não mudam tanto com o passar do tempo, mas geografia é uma que muda todo dia. Muito suscetível à mudança, muito. 1 ano e meio, 2 anos. E vou brincar com vocês, digo mais, quando a gente solta ela já está desatualizada. Porque entre o tempo que leva o processo de produção e de fechamento da obra, muita coisa já mudou. Já tem muita coisa nova, já tem novas referências, né? Porque a tecnologia hoje, as TIs, por exemplo, elas fazem milagres. A todo momento a gente tem novidade. A pesquisa científica também cresceu. É o geoprocessamento hoje, do ponto de vista da aplicação das tecnologias na geografia, que cresceu muito, de tal forma que eu costumo brincar dessa forma. Quando a gente lança, entre o período que ficou em produção, já temos coisas novas para colocarmos. Na verdade, deveríamos ter a cada ano uma nova coleção de geografia, ou até talvez uma nova coleção de história também, né? Tal a mutabilidade, a descartabilidade dessa era em que vivemos, as mudanças se dão de uma forma muito rápida, né? Então, temos que estar sempre atentos. Nós temos que estar sempre com o olhar, que é o objetivo do geógrafo, do historiador, o olhar educado, para observar todas essas mudanças, captá-las e levá-las para a sala de aula. Uma coisa que é importante também é nós temos um acervo bibliográfico junto com esse livro didático, né? Um livro paradidático para ajudar em certos momentos. Como você acha mais interessante trabalhar com paradidático? Você também que é autor de paradidáticos, né? Eu já tinha um paradidático de astronomia, que fez muito sucesso, porque eu gosto de astronomia. Decidi fazer um livro com o Anselmo e fizemos e foi sucesso. Agora eu acabo de lançar um livro sozinho chamado Vida e Sustentabilidade. Eu fiz uma especialização em meio ambiente, sou aficionado pelo estudo, até porque eu preciso disso na geografia, a geografia física, que hoje é importantíssima, ganha um destaque enorme. Então eu lancei um livro chamado Vida e Sustentabilidade, que é um sucesso. É um paradidático atualizadíssimo. Os dados que eu trago nesse livro são de 1914 e 15, para que a gente reflita a verdadeira realidade que estamos vivendo. É um livro que procura trazer um apelo aos jovens, principalmente, da importância do papel que eles têm do ponto de vista de mudança de atitudes e comportamentos, do ponto de vista da preservação ambiental.
de minimizarmos os efeitos dessas mudanças climáticas, dos desastres naturais, e hoje vivemos uma sexta grande onda de extinção em massa da vida no planeta. Então fiz isso no sentido de fazer um apelo aos jovens, porque eles nos ouvem. Eles, mais do que o adulto, esses jovens levam em consideração essa questão ambiental de maneira muito mais séria. Então o livro está aí, é um sucesso, fiquei feliz, fiz uma coisa assim, sem grandes interesses, apenas com o interesse de colaborar na formação, na sensibilidade para o problema, e eu vejo que até adultos estão comprando o livro para lerem, e o próprio Enem já tirou desse livro questões para o vestibular. Então isso nos deixa muito felizes. Além de professor, autor de obras didáticas, você é o presidente da Associação Brasileira de Geógrafos. Como é que funciona isso? Como é que você dorme? Não, dormimos muito pouco, na verdade, porque a gente almoça, toma café, janta geografia, a questão ambiental, a questão pedagógica também, que é a nossa preocupação, a questão educacional de forma geral. Tenho palestras várias sobre a educação de maneira geral, mas é uma associação, a AGB de Bauru, é uma seção regional da AGB, Associação de Geógrafos Brasileiros, em Bauru, com grandes colegas, o Lourenço, o Wellington, o Elvis e tantos outros grandes colegas, o Zé Mauro Palhares, e que nós nos movimentamos para defendermos a geografia, para mostrarmos o valor, o papel da geografia, que não é tão valorizada assim. E a geografia é uma matéria importante, é uma ciência importante. Eu não diria que é uma ciência interdisciplinar hoje. Como o Morin bem diz, é uma ciência transdisciplinar. Vai além do caráter de apenas contato com outras ciências, mas ela entra no âmago de outras ciências e recebe também essa influência dessas outras ciências. Então, está aí a nossa preocupação de fechar um todo entre a geografia, a pedagogia e a questão educacional de forma geral, né? Porque eu acho que hoje nenhuma disciplina é mais importante que a outra. Claro. Todas as disciplinas têm seu papel respectivo na formação do que a gente quer, um jovem global, um homem de formação global. Por isso, a geografia tem seu papel e tem que ser valorizada. Mas, lamentavelmente, ela não é muito bem vista por vários setores. Um político, por exemplo, já nos questiona que nós somos muito radicais, que nós chegamos até a fomentar, do ponto de vista político, teorias contrárias a partidos políticos, a ação política. Não. A geografia é uma ciência que analisa, é uma ciência que reflete, é uma ciência que transmite, não nossa opinião, absolutamente. Não fazemos proselitismo, mas mostrar que a geografia tem o poder de pensar, tem que ser pensada. Do ponto de vista do que dizia o Milton Santos, uma geografia cidadã, uma geografia comprometida com o valor do ser humano, com a dignidade do ser humano, né? Então é isso que a gente procura participar dessas associações, o grupo de apoio ao professor que você criou, por exemplo, né? Outro caminho fantástico para a gente participar com os professores desse grupo e também do ponto de vista da geografia, um canal que nós temos para trocarmos ideias com outros geógrafos. Né? Essa é a grande verdade. Então tudo isso é uma somatória de atitudes que vão dar valor, destaque à educação, que sempre tende a melhorar o processo educacional. Como é que você foi parar na Espanha e acabar editando uma revista por lá? Olha, Rafael, eu tive alguns colegas na USP fantásticos que esse nosso grupo decidiu produzir uma revista de humanidades. Não só no Brasil, mas fomos à Europa sensibilizar outras universidades que também fizessem suas revistas sob o nosso modelo. Veja só, nós ditando o modelo de revista de humanidade na Europa, e foi um sucesso. Tanto é que nós temos parcerias com a revista com 13 universidades do exterior, desde a América Latina até a Europa. Então daí eu acabei fazendo a revista pela Arvo Comunicação de Salamanca, essa revista que tem aí um caráter de resgatar o humano na educação, o ensino para as humanidades, fazer do ser humano o foco objetivo da educação. Quando a gente fala em crise, essa crise, aquela crise, a grande crise é do ser humano. Quem está em crise é o ser humano e não acha uma saída, não acha um caminho, está um pouco perdido. Então isso passa pela educação, pela base. Nós temos que criar nos nossos alunos uma nova visão do valor do homem, do papel do homem, da dignidade do ser humano. Aí isso foi de encontro aos europeus, que acolheram essa ideia com muito carinho, com muito respeito. Então nós os ensinamos praticamente e os levamos a criarem, ou conosco, ou entre eles mesmos, essas revistas voltadas para a valorização da educação para as humanidades. Aí surgiram essas revistas todas. A gente tem que fazer com que os nossos professores tenham acesso a essa revista, né? Todo mundo. Nós
distribuímos pelo Brasil inteiro. Começou com uma revista eletrônica, na verdade. É uma revista virtual, uma revista eletrônica, que também a gente acaba produzindo em papel, porque há lugares onde não há muita acessibilidade ao eletrônico, e a gente manda a revista em papel, bilíngue, e também na Europa, também, que o europeu não é muito ligado à internet, não ao eletrônico. De tal forma que na Europa também a revista em papel é outra coisa importante, e nós distribuímos essas revistas lá fora também. Que barato. Alguma dica que você queira dar para os nossos professores que estão assistindo a gente? Olha, paciência, carinho com os alunos. Nossos alunos de hoje são muito carentes do ponto de vista afetivo, estão aí um pouco perdidos. Eu falo pelos alunos do ensino médio que chegam em outubro, não definiram o que vão fazer às vésperas, às portas de um vestibular. Eu encontro muito disso quando eu falo para milhares e milhares de jovens no Brasil. Então acho que nós temos que ter essa paciência, esse carinho, essa dedicação, esse amparo ao nosso aluno, que aliás não tem muitas pessoas que o ouçam. Os professores é o caminho que eu acho que eles têm, que eles privilegiam para que possam ser mais bem orientados do ponto de vista de um futuro um pouco complicado que os espera nesse processo de globalização que muda completamente o padrão de vida da sociedade global. Troca valores, inverte valores, de tal forma que é preciso uma boa orientação para esses nossos jovens. É o que eu aprendi com o César Coll, dos temas transversais, né? Que são experiências que os próprios professores pessoalmente podem levar para orientar o aluno do ponto de vista de uma vida pessoal. Muito obrigado, professor. É isso, Rafa. Uma honra tê-lo Uma aqui. honra é minha, cara. Eu que agradeço. Até. Eu que agradeço. Vamos embora, até mais. Loving it and loving it, living it up when I'm going down.